Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, amém? O tema da administração do louvor é férias, bênção ou maldição? Eu queria deixar claro com o conceito que não é errado tirar férias. Se você trabalhou o ano inteiro, você tem o dever, o direito de tirar férias. Por que eu falei que pode ser uma bênção ou uma maldição? Porque é o que você faz nas suas férias. E eu estou de férias no meu trabalho. E essa palavra veio, eu estava tomando banho, e Deus me deu essa palavra. E essa semana, que é a primeira semana de férias, eu tenho usufruído do relacionamento com Deus em algumas atitudes. Como? Eu tenho estreitado o meu relacionamento com os filhos. Essa semana o Miguel e a Rafaela ficou comigo a semana inteira. E eu tive essa oportunidade de me achegar pertinho deles. Afinidade de pai. Só que também teve ocasiões que eu deixei eles sozinhos ali, brincando, e eu na televisão. Aí Deus me deu essa palavra. Como que eu posso usufruir de uma bênção nas minhas férias, mas ao mesmo tempo eu também posso fazer uma maldição, quando eu não quero os princípios de Deus em alguns momentos dessa férias, porque eu acho que eu tenho os meus direitos, e os meus direitos me dão, eu pensando, de acordar tarde, isso me deixa a falta da oração, me deixa sem leitura bíblica. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. Aqui vai falar da história de Davi. Segunda Samuel, capítulo 11. Diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Então, aqui nesse contexto bíblico, o Davi, ele tinha que estar na batalha. Só que o Davi se deu o luxo de pensar: vou ficar em casa, vou ficar no palácio. Ele era o líder da nação. E muitos têm esse pensamento: trabalhei tanto, tenho os meus direitos. Isso eu escuto muito do meu pai. Eu trabalhei tanto, eu tenho o direito de beber. Isso é um exemplo que eu convivo diariamente, porque meu pai, ele acha que porque trabalhou tanto, tem o direito de tomar cerveja, de tomar a dosinha dele. E talvez o seu pensamento não é esse, de cerveja ou de bebidas, mas talvez você pare e pense: eu trabalhei tanto, eu tenho os meus direitos de sentar no sofá e relaxar e deixar minha casa cair, deixar os meus filhos ficarem brigando. Talvez esse é o seu pensamento. Como foi de Davi? Davi se deu o luxo de ficar no palácio. O Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas que Davi tinha um espírito, ele tinha um pensamento de confiança e exaltação próprio. Então, o Davi se achava autossuficiente. Exaltação, ato de se glorificar.
Então Davi, nesse contexto, ele estava se glorificando, ele estava se achando. E isso gera um orgulho. Versículo 2. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então vemos aqui que o pecado de Davi, no decorrer do texto, que foi o adultério, foi um assassinato, começou aonde? Na vista. Ele viu uma mulher se banhando. Você tem vigiado os seus olhos? Aonde você tem posto os seus olhos? O Davi não vigiou. E através dessa atitude de olhar, gerou no coração algo ruim. Gerou no coração de Davi uma vontade. Porque não vigiou o olhar. Versículo 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, mulher, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então Davi, ele foi saber quem é essa mulher. E falaram para ele: essa mulher é casada, Davi. Essa mulher, ela é mulher de Urias, o heteu. Foi gerado no coração do Davi algo que não podia ser gerado, que era um pecado de adultério. 4. Então, irmãos, como então sempre está presente nas nossas vidas? Porque Deus nos dá algo, Deus nos dá uma direção: não faça isso, não faça aquilo. Mas nós queremos sempre o então é direito meu. Como que o então atrapalha a vida do crente? Eu posso, Senhor. Então eu quero fazer isso. Deus me dá a direção, mas então eu quero fazer o contrário. E assim foi com a vida de Davi. O então entrou na vida de Davi. E o então tem entrado na sua vida? Quando você recebe uma palavra, quando Deus te dá uma direção, o que você faz? É o então? É meu direito? Então, enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. Então aqui foi concebido o pecado do adultério. O Davi quis se alimentar da sua carne. 5. E a mulher concebeu e enviou e fez-o saber Davi, disse: beijada estou. Davi, eu estou grávida, eu estou envergonhada dessa situação. Teve uma consequência. O pecado de Davi não foi apenas uma relação sexual, mas teve uma criança, teve outras pessoas envolvidas. Não pense que o pecado ele não vai trazer consequências. O pecado sempre traz consequências, para mim e para você. O que muda a circunstância ao nosso redor é o nosso posicionamento. Aí eu falei para Deus: Senhor, me dê força, me dá força para vencer. Está difícil, me dê força. No decorrer da história, depois do consentimento, de Betseba com Davi,
teve essa criança. Então Davi teve um plano. Davi pensou: chama Urias, que é o marido de Betseba. Então, Davi pensando, ele vai chegar, vai tomar um banho, vai para dentro da sua casa e vai ter relações com a sua mulher. E esse filho vai ser escondido. Mas só que Deus é tão tremendo que fez totalmente ao contrário. Porque Urias chegou até Jerusalém, porque ele estava na guerra. E Urias não foi para a sua casa. Urias, como diz o versículo, no decorrer, ele ficou na porta do templo. E teve uma ocasião que Davi até embriagou Urias, para que ele fosse para a sua casa adulterar com a sua esposa. Para ter relações com a sua esposa, para encobertar, para que Davi pudesse não ser julgado por esse ato de adultério. Versículo 14 agora. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retira-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Olha que situação. Então Davi deu uma carta para Urias. Urias estava entregando a sua sentença de morte para Joabe. Davi escreveu uma carta e deu para o próprio Urias. Urias, entrega para Joabe. Ele estava decretando, ele estava dando o selo da morte dele. No decorrer da história, isso não ficou impune aos olhos do Senhor. Talvez o seu pecado, você fala, não vai virar nada. Mas no tempo da visitação do Senhor vai ser revelado. Há um tempo. (16) e 17 agora. E aconteceu que, tendo Joabe observado bem a cidade, porque estava em guerra, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então o plano de Davi deu certo. Aquilo que Davi arquitetou, planejou, deu certo. Urias morreu. E no decorrer da história, vai um mensageiro dar essa notícia a Davi. E creio eu que Davi se regozijou em si e falou assim: estou aliviado. Versículo 27 agora. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Recolheu o Betseba e foi morar com ele. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Porém, quando Deus fala porém, é sempre alguma advertência. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, algo ruim, porém, a justiça de Deus vem, a minha e a sua vida. Irmãos, nada está escondido aos olhos do Senhor. Tudo que está oculto, a palavra diz que vai trazer para a luz. Por mais escondido, íntimo que você faz as coisas, Deus vai revelar. Porque Deus quer destruir o povo dele? Não. Ele revela para curar o povo dele, para sarar o povo. É onde eu e você precisamos entender o lado espiritual. Porque se observarmos tudo pelo lado carnal, não vamos compreender as coisas do Senhor. Mas se olharmos pelo lado espiritual, vamos ver quão benéficos
benéfico é as exortações que chegam a nós. Capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. Até aí. Quem mandou o profeta Davi? Davi pensava que estava tudo resolvido. Mas Deus, no tempo de Deus, esse pecado Deus tinha observado, Deus tinha visto a transgressão de Davi. E no tempo de Deus, Deus mandou o profeta. Deus sempre vai mandar alguém para nos exortar, para nos animar. Se você quiser mais intimidade com Deus, Deus sempre vai levantar alguém para falar assim, vai por essa direção. Pode ser seu marido, sua esposa, seus filhos, os seus líderes de igreja, seu pai, sua mãe, seu empregador. Deus sempre usa de benefícios para nos alcançar os nossos corações. Abre Eclesiastes, segura aqui a mão nesse capítulo. Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes 8:11. Nossa, Eclesiastes muda minha Bíblia. Só um minutinho. Amém. Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Visto como não se executa algo que nós fazemos, pecados não tratados, pensamos, a justiça de Deus não vai chegar, ou até esquecemos daquilo que fizemos lá atrás. A palavra diz em Eclesiastes que a justiça de Deus se executa, mas não é imediato, há um tempo. Para que Deus alcance o seu coração. O que está dentro do seu coração? O que está dentro de você? O que tem te afastado dos caminhos do Senhor? Irmãos, estamos no melhor lugar do mundo. Estamos na igreja do Senhor Jesus. Você faz planos nessa terra? O que você pensa desse mundo? Quer viver os prazeres? Os desejos desse mundo? Louco, essa noite não pedir a sua cabeça, a sua alma. E o que você fez? Se reconcilie com o Senhor. É sábado após sábado, quarta após quarta. Deus nos dá a oportunidade de reconciliação. Irmãos, nós precisamos de Deus. Nós que precisamos de Deus. Nós precisamos de um Salvador, que é Jesus, é nós. É um fardo vir para a igreja ao sábado, acordar de manhã. Seja sincero com Deus. Teve um sábado que eu não queria vir na igreja. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não queria estar aqui. Mas eu fui restaurado naquele momento, porque eu fui sincero. Não adianta você cantar para o Senhor, Senhor, Tu és a minha alegria, a minha força, se isso não for verdade no seu coração. Você precisa abrir o seu coração e falar para Deus, Senhor, eu não quero, mas me dá força.
Volta para 2 Samuel, fazendo favor. Vamos ler o versículo 5 e o 6. Só que o Natan foi visitar Davi. E quando ele vai visitar Davi, o Natan conta uma história para Davi. E a história diz assim, que tinha um homem rico e tinha um homem pobre. E esse homem rico pegou a ovelha, a cordeira, para ser mais exato, desse homem rico, desse homem pobre, para matar, para dar para um viajante. E Davi, ouvindo essa história, se indignou. No versículo 5 ele diz: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, um homem rico, e disse a Natan: vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso. Davi, no contexto do adultério, ele não merecia morrer, porque a palavra diz que ele não foi pego em adultério, mas ele adulterou. E a pessoa que adulterava naquele tempo, ela tinha que morrer como? Apedrejada. 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Sabe aquela história de eu falar assim: me segue, eu vou executar o juízo, mas eu não olho para dentro da minha vida e vejo os erros que eu tenho cometido. Eu aponto os erros dos outros, mas eu mesmo reconheço os meus erros. E assim foi Davi. Davi não reconheceu o seu erro, mas Davi se indignou com a história, porque ele pensava que estava resolvido. Como que um tempo de repouso trouxe maldição para esse lar? Como que uma escolha errada trouxe consequências ruins para uma família, por causa de uma escolha? 7, versículo 7. Então disse Natan a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Davi, eu que te ungi rei. Se você está como rei, se você está dentro de uma igreja, não foi você que escolheu o Senhor, foi Deus que te escolheu para você estar aqui. Mas eu e você, nós temos obrigação de andar em retidão com Deus. Os pecados que Deus nos revela, nós temos obrigação de vencê-los. Mas o então nos atrapalha. Então, eu tenho os meus direitos. Creio eu que nós não temos vivido o sobrenatural de Deus por causa do então. Então. O então tem te atrapalhado? Do versículo 8 ao versículo 12, há uma consequência para o pecado de Davi. E Deus dá uma sentença. E eu convido você a ler depois o capítulo 8 ao capítulo 12 na sua casa. Agora vamos ler o versículo 13. Depois de ter revelado o pecado de Davi, Deus tem usado Natan como instrumento. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. O Davi não procurou justificar os seus erros, mas ele assumiu a sua responsabilidade. A sua responsabilidade. Desculpa.
Vai acontecer algo ruim dentro da minha casa, mas o responsável sou eu. O Senhor falou que ia ter atos sexuais dentro da minha casa entre os filhos, mas o responsável sou eu. O Davi, ele se assumiu. E quantos de nós não assumimos as nossas responsabilidades? Ou jogamos na esposa ou no esposo o nosso fracasso? Eu não sou uma pessoa melhor por causa da minha esposa. Eu não sou uma pessoa melhor por causa dos meus filhos. Os meus filhos dormem tarde. Não tenho tempo para orar, fico muito cansado. Não oro mais porque o trabalho me consome. Comece a agradecer. Comece a agradecer aquilo que Deus tem te dado. Mude o foco. Mude o foco. Comece a enxergar as coisas à sua volta com os olhos espirituais. Davi se arrependeu do seu pecado. No versículo, o 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o seu pecado, não morrerás. Deus perdoou o pecado de Davi. Deus perdoou o pecado de Davi. Se você se sente frustrado, pecador, falando assim: eu não consigo me libertar desse pecado, é hora de se levantar e cantar ao Senhor. A primeira música, o primeiro louvor é perdão. Me ajuda, Senhor, a vencer o meu eu, a minha vontade. O que não deixa você prosseguir com Deus é o seu eu, é o meu eu. Temos que matar constantemente a nossa carne. Não deixe o então te dominar. Convido você a se levantar e vamos cantar. Amém?